Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu estou bem também. Ainda bem que não mostrou as imagens do final das pregações assim, senão ia aparecer eu chorando e ia falar, nossa, que pastor triste. A Bíblia compara a nossa vida, fala que nós somos peregrinos, estrangeiros. Nós já sabemos que estamos só de passagem. O pastor Eduardo agora há pouco mencionou os velórios, e ele falou a respeito da esperança, que é Cristo, que é a vida que há em Cristo, porque nós aqui somos passageiros. E nesse sentido, a gente sabe que Deus está trabalhando em nós, em nossas vidas, durante essa jornada toda. Ele trabalha em nós no nosso caminho. E a Bíblia, ela é repleta de versos que falam a respeito do caminho, de caminho. O tempo todo é caminho, tem bastante versículos. Tem mais de 100 versículos que falam a respeito de caminho. E eu gostaria, só para trazer essa ideia de jornada, de caminho, que Deus trabalha em nós no caminho, eu queria mostrar alguns desses versículos para vocês. E eu escolhi alguns que são até mais conhecidos. Vou começar então. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Vai outro. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que deve escolher. Esse eu acho que muita gente conhece. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E esse, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Esse daqui também é conhecido, hein? Ensina os seus filhos no caminho certo. Algumas traduções, no caminho que deve andar. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Pois quem anda por caminhos íntegros, descansará em paz quando morrer. Esse daqui também é conhecido, hein? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Senhor, guia-me na justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Agora eu vou pegar uma outra tradução, que diz assim, reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então Deus, ele não trabalha em nós só de uma perspectiva pontual, mas ele trabalha em nós na nossa jornada, no nosso caminho. Todos os dias nós somos viajantes, nós estamos de passagem aqui nesse mundo. E toda vez que acaba um ano, nós podemos fazer aquela breve pausa. E a jornada não parou, tá, gente? A caminhada continua. Mas a gente dá aquela paradinha assim para fazer uma reflexão, para fazer algumas promessas, para fazer alguns balanços. E hoje eu vou propor isso através de uma jornada que tem na Bíblia. De uma história que acontece durante uma caminhada, durante uma jornada. E essa história,
ela aparece lá no livro de Lucas, no capítulo 24, e é logo depois que Jesus, ele ter ressuscitado e aparecido para algumas mulheres e para Pedro. Muitas pessoas assim não sabiam que Jesus havia ressuscitado ainda, e esse boato também muitos não criam nesses boatos que estavam falando, Jesus ressuscitou, e muita gente estava triste com o que havia acontecido com Jesus naqueles últimos dias, Jesus sendo crucificado, e 2 seguidores de Jesus, não dos 12 que eram os principais ali, mais conhecidos, mas outros 2, eles estavam voltando para a sua aldeia, para o seu povoado, chamado Emaús. E eu vou ler a história desses 2, porque para mim é muito interessante, porque tudo acontece ao longo dessa jornada. E Jesus, ele trabalha em nossas vidas, no nosso caminho. E o texto começa aqui, assim, ó. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 11 quilômetros, gente. E ó, era uma caminhada, hein? Você vê que o pessoal, naquela época, era mais fitness. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Então, eles não estavam de Nike. Se você parar para pensar, lá do metrô Butantã até aqui, dá uns 11 quilômetros. Porque a Raposo começa no quilômetro 10, então dá uns 11 quilômetros. Então, eles estavam caminhando mais ou menos no metrô Butantã até a nossa igreja, de sandália, provavelmente um calor, e Jesus caminhava ao lado deles. E os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então, eles não reconheceram que era Jesus. Jesus foi de encontro à caminhada deles. Isso para mim já é muito bonito. Jesus apareceu no caminho deles. E Jesus começou a caminhar do lado deles. Jesus estava do lado deles. E Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? E aí o texto, ele narra o que aconteceu, a cena toda. Porque aqui fala assim, ó, e eles pararam com o rosto entristecidos. Então eles estavam andando, Jesus aparece do lado deles e continua andando do lado deles, e Jesus puxa papo, gente. Jesus puxa o assunto. E ele fala assim: e aí, o que vocês estão conversando? E aí diz que eles pararam assim, e com o rosto entristecido. E eu fico imaginando eles parando assim, colocando a mão no peito, tipo, você não sabe? E aí diz o texto assim: então um deles, chamado Cleópatas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. É uma resposta interessante, né, para Jesus, né? Tipo, você deve ser a única... Tipo, viralizou a notícia e você não viu, você não sabe, né? E Jesus é o que mais sabe, né, gente? Jesus sabe de tudo. E aí, Jesus pergunta: que coisas? Uma pergunta retórica aqui de Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. E aí Jesus ficou interessado na história. Conta mais essa história. Como assim? Que Jesus é esse? Né? Ele fala assim, responderam, as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles: ele era um... Agora é legal, porque aqueles homens, eles deram uma síntese. Eles precisavam responder para Jesus quem era Jesus, de uma maneira muito rápida, né, concisa. Eles queriam, então, eles fizeram uma síntese da pessoa de Jesus. Deixa eu explicar para Jesus quem é Jesus. E ele responde assim, ó: ele era um profeta de palavras,
aquilo que ele falava era a boca de Deus. Jesus, quando abria a boca, ele era um profeta. Ele falava com autoridade em nome de Deus. Mas ele não era só bom de palavra. E ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Olha que síntese eles fazem de Jesus. Como eles resumem Jesus. Jesus é alguém de boas palavras. Mas ele não era um homem só de palavras. Jesus, ele era bom em suas ações, tanto diante de Deus quanto diante de todo mundo. Todo mundo percebia que Jesus, ele era bom, ele era incrível. E aquele homem morreu. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Mataram aquele homem, mataram aquele profeta, mataram aquele homem de boas ações. Nós não temos mais ele. Tínhamos esperança, o texto fala de esperança aqui, eles tinham. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. E isso tudo aconteceu há 3 dias. E agora que nós percebemos algo bem interessante. Que eles conheceram a Jesus, mas eles tinham uma expectativa a respeito de Jesus que não era correta, não estava correta. Eles pensavam que Jesus ia ser um libertador de Israel, e que livraria Israel das garras dos romanos, e conduziria Israel para ser uma grande nação. Mas de repente, o nosso libertador, de repente ele morreu. Só que olha só. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato estava tudo como as mulheres disseram, mas não viram. Olha, eles estavam com o rosto entristecidos, estavam voltando no caminho triste, e de repente, eles começam a conversar com Jesus, e ainda por cima, eles sabiam que alguma coisa havia acontecido, mas o coração deles estava custando a crer. Já havia o boato que o corpo de Jesus havia sumido. Alguns homens confirmaram que as mulheres viram. E mesmo assim, eles estavam caminhando triste. E aí Jesus, ele vai lá e ele responde: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebe que era necessário que o Cristo sofresse estas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Agora, Jesus chegou na jornada deles, e ele começou a modificar um pouco essa jornada. Aquela jornada que havia começado triste, vai por uma conversa a respeito de quem é Jesus. E Jesus, sem a Bíblia, porque naquela época a Bíblia eram rolos do Antigo Testamento, Jesus começa a descrever as Escrituras para aqueles homens. E eles vão ouvindo a palavra de Deus, e os planos de Deus,
E todas aquelas expectativas que eles tinham começam a ser transformadas. Porque aquilo que eles achavam, aquilo que eles acreditavam que deveria ter acontecido, não aconteceu e eles estavam frustrados, mas as expectativas deles agora estavam ganhando novas expectativas, à luz daquilo que Jesus ensinava para eles, por meio de sua palavra. A palavra de Deus, ela é suficiente para transformar as nossas expectativas e assim mudar o nosso caminho. A questão não é encaixar Jesus de acordo com os nossos planos, com aquilo que nós achamos que Jesus deva realizar e fazer em nossa vida, mas é nós entendermos aquilo que Jesus tem para nos oferecer e nós nos alinharmos à sua vontade, transformando as nossas expectativas. A pergunta não é o que eu quero, mas é o que Cristo tem para mim. O que Cristo tem para mim, o que Cristo tem para você esse ano, esse próximo ano. Não queira um Jesus segundo a sua vontade, os seus planos, os seus ideais, mas escuta o que a palavra de Deus tem a oferecer a você, para que você possa mudar a sua expectativa de acordo com a vontade dele e não com a sua. Nós nos aliamos ao projeto dele e não ao nosso projeto. O que a palavra tem de oferecer a você, que vai transformar a sua jornada e o seu caminho, e não uma imposição da sua vontade sobre a de Cristo, sobre a de Deus, porque isso é frustrante, isso é um caminho triste, é um caminho de semblante triste. Jesus, ele abriu a palavra para eles, e eles tiveram o caminho deles transformados. Durante o caminho, eles têm um encontro com Jesus e com a palavra. E a palavra, ela é suficiente para mudar o nosso caminho. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguiria viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. E é legal essa cena, né? Porque eles estão andando, e eles estavam próximos, gente. Eles já tinham andado aí uns 10 quilômetros. E aí, de repente, Jesus, ele chega e ele fala assim: ó, gente, até logo. Vou andar aqui mais para frente aqui. Meio que eu vou embora. Mas Jesus, ele é agradável. Jesus também é bom de papo. Aquela jornada havia melhorado consideravelmente ao longo daqueles 15 quilômetros. Era uma jornada que havia começado triste, mas com a companhia daquele simpático viajante, aquela caminhada triste e desesperançosa havia se transformado. Fique conosco esta noite, pois já é tarde. Fica mais um pouquinho. A gente quer você perto da gente. Nós gostamos da sua companhia. Sua presença faz toda a diferença para nós. Fica com a gente. Vamos lá em casa.
e eles convidaram Jesus para casa deles. E é assim. Vamos caminhar ao lado de Jesus. Porque Jesus, Ele quer caminhar do nosso lado. Fala assim, vou andar mais com Jesus esse ano. E isso é prático, gente. Porque é você andar com a palavra. É você vir aos cultos. Não venha quinzenal, não. Venha todo domingo. Ouça a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus durante a semana. Caminhe com Jesus. Ore. Fale com Deus. Ore mais. É tantos projetos que a gente faz aí para o próximo ano. Quer emagrecer. Quer estudar inglês. Ore mais. Dedique mais o seu tempo a Deus. Porque é Ele que transforma o nosso caminho, é Ele que endireita as nossas veredas. É Ele que nos dá esperança. E a companhia dEle é boa. É legal estar com Jesus, do lado de Jesus, caminhar com Jesus. Vale a pena. E quando estava à mesa, Ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. E olha, você vê que isso é a cara de Jesus. Muitas vezes você vai ver Jesus na Bíblia partindo o pão, dando graças e distribuindo. E alguns comentaristas falam que esse papel é o papel do dono da casa. E Jesus não estava na casa dele. De alguma maneira aquele homem foi reconhecido como uma autoridade. E eles deixaram que aquele homem repartisse o pão. Era aquele homem, naquele momento, que mandou naquela casa. E eles estavam num momento de comunhão, num momento gostoso, depois de uma longa caminhada de 11 quilômetros, e naquele momento de comunhão e de conversa prazerosa, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E nesse momento, ele desapareceu. Jesus, ele se manifesta no momento de comunhão. Quando estamos reunidos em torno da mesa, junto com Ele, Jesus se manifesta. Por isso que é bom quando a gente está junto. Por isso que é prazeroso quando a igreja se reúne. Quando estamos em comunhão, em alegria, em torno de Jesus. Porque é ali que Ele se manifesta, que nós sentimos a sua presença. Jesus, eles perceberam Jesus naquele lugar e naquela hora. Por isso que é tão importante nós estarmos juntos, em família, como igreja. E assim que eles perceberam, Jesus desapareceu. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? A palavra de Deus não mexeu só com a mente, com o intelecto deles, mas o coração daqueles homens arderam quando eles ouviram a palavra de Deus. Não era uma fala vazia, não falava só a mente, mas falava ao coração. A palavra de Deus, ela fala ao coração. E de repente, aquele caminho que talvez era um caminho desesperançoso, escuro, que eles não sabiam mais qual era o sentido de tudo que eles haviam crido até então, de repente aquele caminho fica claro. Toda aquela jornada fica clara para eles. Eles entendem
o que havia de fato acontecido. E é isso que a palavra de Deus ela traz. Ela traz clareza na nossa vida e na nossa história. Por meio da palavra de Deus, nós podemos olhar para a nossa vida e a gente pode falar assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, eu entendo o teu trabalhar na minha vida. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus e de Jesus, é tudo meio sem sentido. Não faz sentido. E é uma maneira de nós nos perdermos cada vez mais. Mas quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, de Cristo Jesus, a nossa própria vida, ela se torna mais clara, porque Deus organiza a nossa história e a nossa vida. E isso é um caminho de esperança e uma jornada de esperança. Olhar para frente e você decidir com quem você vai andar. Do lado de quem você vai estar, e deixar que a palavra de Deus flua na sua vida, trazendo sentido e significado. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Isso é incrível, porque eles andaram 11 quilômetros tristes. Agora eles estavam voltando 11 quilômetros, felizes. Eram 22 quilômetros que Deus transformou o sentido da caminhada deles. De tristeza, virou um caminho de alegria. Eles saíram sem esperança, mas Jesus renovou a esperança dele. Eles tinham um destino, um objetivo, uma vontade. Ainda que fosse somente de voltarem tristes para casa, mas Cristo transformou o destino deles. Eles foram modificados no caminho. Jesus trabalha na sua vida no caminho. Jesus está trabalhando na sua história e na sua vida. A esperança para você, a renovo para você, a alegria para você. Mas foi somente pela compreensão da palavra de Deus. Comprometa-se com a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus transformar o seu caminho. Você que está meio desesperançoso, Jesus quer caminhar do seu lado, trazer sentido e ajustar a sua vida. Jesus quer transformar o seu caminho. Jesus quer endireitar, quer melhorar, porque é isso que Ele faz. Eu queria ler mais um texto do livro de Isaías. Eu queria que você prestasse bem atenção no texto, que diz assim, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem do céu, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz fruto. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palma. Jesus é o perfeito companheiro de viagem. E a palavra é quem transforma o nosso caminho. Andar com Jesus é uma jornada de esperança.
Um dia, eu posso até chorar. No outro, eu sei que vou sorrir, pois eu tenho certeza daquele que me ama e que caminha ao meu lado. E eu sei que eu vou ser feliz. Que a palavra de Deus faça parte da sua vida diária. Que Jesus seja o parceiro da sua caminhada, porque Ele quer escrever uma linda história através da sua vida. O mundo carece da companhia de Jesus, da palavra de Deus. E mesmo nesse mundo tão caído e tão mal, Deus, Ele tem vida para você. Ele tem coisas lindas para você. Mas alinhe a sua caminhada em direção a Ele, para que Ele possa endireitar os seus caminhos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria terminar orando. Senhor Deus Pai, nós dependemos de Ti. Nós não queremos um Deus que faça a nossa vontade, mas queremos alinhar o nosso coração em Tua direção, ó Deus, para que o Senhor venha consertar o nosso caminho. Queremos andar, ó Deus, do Teu lado, porque nós sabemos que o Senhor tem novidade de vida para a gente, e nós queremos Te louvar, Te agradecer, e pedir a Deus que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de paz e de descanso na Tua presença, em nome de Jesus, amém.